Salve, galera do Chimbocan! Meu, cê é louco! Que saudade que eu tava de vocês, meu! Pra caramba! Fui dar um rolê, fui trabalhar fora, inventei um monte de coisa, os meninos aqui inventaram um monte de situação, mas nós estamos aqui. Era pra ser 2 semanas, você lembra? Porque pra não ficar de mentiroso, né? Eu falei pra vocês, daqui 2 semanas a gente volta. 2 meses, então... Galera, mas ó, muito feliz. Nosso setup, nossa, olha, tá incrível, várias coisas legais. Nossa aparelhagem mudou, viu? Você pode ver que eu tô mais bonito agora, né? Porque você tá me vendo agora em câmeras profissionais de podcast. Você tá me vendo, me ouvindo agora num mic top. E a luzinha, os caras ficam devendo, porque eles inventaram esse cabo aqui e era pra ter luz. Mas tudo bem, deixa pra lá. Ó, cara, muito contente. E hoje eu não posso deixar de falar que pra fazer essas reformas e tudo isso aqui, o jabazinho da galera ajudou, né? Cada um com a sua pegada conseguiu me ajudar. Então eu não posso esquecer da Vai de Guedes, nossa empresa principal aqui, e nos ajudou demais. Então não deixa de seguir, não deixa de ir lá no Instagram, e nós vamos estar com uma plataforma nova, site novo, e em breve tem muita novidade para você adquirir nossos produtos e você, menina, ficar cada vez mais linda, porque para ficar bonita só com as roupas da Vai de Guedes, né? Então segue lá, loja _ Vai de Guedes. E também o pessoal da Casa do Groove, os caras estão fazendo muitas promoções lá no estúdio deles, não percam, seguem lá o pessoal da Casa do Groove. E nosso recente também, patrocinador aqui, Pizzaria São Pedro, do meu amigo Vinícius. Brother, voltamos, hein? Você pegou o último episódio, agora nós estamos no 11º e você já tá aqui com a gente. Então, não vai dar pra pedir uma pizza hoje aqui, porque no almoço a gente tá gravando hoje, meio-dia, então não vai ter jeito. Mas em breve aí a gente vai estar trazendo suas pizzas maravilhosas aqui pra gente. Então, Vinícius, irmão, obrigado. Deus abençoe, tamo junto, viu, nesse projeto. Você é um cara top. Guerreirão. E hoje, para marcar essa nova era, essa nova fase do Chimbocast aqui, com setup, com uma estrutura, olha aqui que bonitinho, já tá com mais cara de chimboca agora, né? Então vamos chimbocar geral aqui. Nada mais, nada menos do que um cara para cuidar da nossa cabeça e falar das coisas da vida que nos atrapalham e nos ajudam, e a gente precisa seguir isso. Rivaldo Lima, irmão, bem-vindo! Show de bola! Cara, currículo top! Bravo. E eu vou pedir pra... Eu não gosto de apresentar as pessoas, porque eu sempre deixo alguma coisa de fora. Então, por favor, eu queria que você se apresentasse aqui pra gente, falasse da sua formação, e aí eu já vou começar a te apertar. Já me disseram aqui, pessoal pessoal intruso, né? O pessoal fica falando pra eu não fazer uma sessão aqui, mas não vai ter jeito, tá? Só queria falar pra vocês, eu vou acabar me aproveitando das suas especialidades aí. Mas, por favor, Rivaldo, obrigado, irmão. Show de bola. Imagina. Prazerzaço mesmo, você e a esposa. Obrigado por terem vindo. E me fala de você. Quem é você, o que você faz, por onde você passou aí na parte acadêmica. Uhum. Eu que agradeço pelo convite. Prazer estar aqui, Daniel. Bom, eu me formei em psicologia em 2012. E depois que eu me formei em psicologia, eu fiz um aprimoramento em psicologia hospitalar, aqui perto, no Hospital Santa Marcelina, em Itaquera. Sim. Fiquei durante um ano atendendo pacientes que estavam em processo de adoecimento. E depois desse período de um ano, eu já fui para a área social, que é onde eu estou atualmente. Então, depois do hospital, fui trabalhar com adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Adolescentes que geralmente passavam pela Fundação Casa e nesse retorno para a sociedade eu fazia parte da equipe que acompanhava eles. E desde 2015 eu estou trabalhando num serviço que é de atendimento a criança e adolescente vítima de violência intrafamiliar, principalmente. Então, crianças e adolescentes que passaram ou estão passando por violência física, psicológica, sexual, negligência. E paralelamente a esses trabalhos eu venho fazendo cursos, especializações. Então, a principal especialização que eu fiz foi em psicanálise, principalmente aprofundando na teoria de um dos psicanalistas pós-freudianos que chama Donald Winnicott. Então, eu costumo me apresentar... Winnicott. Costumo me apresentar como psicanalista winnicottiano. E fiz alguns outros cursos nesse meio tempo: saúde mental, reforma psiquiátrica, psicoterapia breve, gestão do Sistema Único de Assistência Social. Então fiz alguns outros cursos, mas se fosse para eu elencar, talvez o principal tenha sido esse em psicanálise winnicottiana.
Tá. E aí você vem enchendo o copo aí de informação para poder tá desfrutando aí principalmente nessa parte social que você tá mais engajado agora, né? Isso. Eu tô atuando, no momento eu trabalho na área social, nesse serviço que é uma política pública. Tá. Que é uma empresa ou o governo? O governo. Você trabalha fixo então para o governo? É numa instituição, aqui em São Paulo a prefeitura, em vez de os próprios funcionários da prefeitura concursados executarem os serviços diretamente, a prefeitura faz convênio com instituições para executar os serviços que são políticas públicas, ou seja, são do governo. Então, eu estou nessa dinâmica, eu faço parte de uma instituição que é conveniada com a prefeitura para executar um desses serviços que tem na cidade toda. O nome do serviço é SPVV, Serviço de Proteção Social a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência. Entendi. Então, eu estou nessa instituição e coordeno a equipe de psicólogo, assistente social e orientador socioeducativo para o atendimento psicossocial da criança vítima de violência e sua família. E aí, paralelamente a esse trabalho na linha social, eu estou no consultório também. Então, tô particular. Legal. Então, onde fica nessa seu consultório? área. Fica em Perdizes. Perdizes. Em Perdizes. Legal. Mas depois da pandemia, praticamente todos os atendimentos têm sido online. Então, é muito raro atualmente eu precisar atender algum paciente presencialmente. Às vezes acontece de eu fazer um primeiro atendimento e já em seguida o paciente diz, podemos continuar online por conta. E aí são vídeos, né? Você joga no canal vídeo e tal. É uma meio de videochamada. Videochamada. Como se estivesse no consultório, com a diferença de que não estou ali tendo contato presencial, mas... Você nota alguma diferença nessa modalidade assim ou não? Só de ver e estar ali os dois conectados ali, se olhando, se vendo, você consegue ter essa energia de entender as razões, as motivações ali de quem você está tratando? Eu considero que, sendo um atendimento presencial, tem mais chances de você literalmente ver o paciente por inteiro. Desde isso você fala linguagem corporal, o modo como ele chega, como se apresenta, como cumprimenta, tudo isso conta muito tudo isso diz muito do paciente. Legal. Então, assim... No começo eu tinha muita resistência com o atendimento online, porque eu tinha esse imaginário de que, se eu for atender online... vai ficar muito distante, eu não vou conseguir captar o que esse paciente está passando. Mas ainda bem que isso foi se transformando e eu considero que hoje a diferença é bem pequena de quando eu estou atendendo presencialmente, de quando estou atendendo online. Então tem funcionado muito bem. Também faço terapia, né? E fazia presencialmente. Cara, eu vi um negócio que você fez, psicólogo também é gente. Achei máximo. Mais ou menos, né? Normalmente os caras são doidos, né? Sim, zoando, né? Concordo. Mas aí você já... mas foi muito sincero ali, né? Por mais que rolou uma resenha da forma como você disse, você quis colocar essa entonação mesmo. Você, eu também sou gente, eu também tenho meus BO. E eu também tenho esposa, afinal, né? E as esposas... Você é psicóloga também? Não. Então ela tem os BO do que todas as outras esposas, né? Sim, exatamente. Sabe? PM, que quase não deve mudar, né? Porque o pessoal tá ali, né? Eu gravei esse vídeo porque eu costumo ficar bastante incomodado quando algumas pessoas me veem, sei lá, tendo algum comportamento... Você tem que ser 100% sereno. Tem que ser ali... O que vai compreender. Estão te batendo? Compreenda, não fique bravo. Estão fazendo algo que tá... Não, eu falei, não, gente, calma aí. Eu sou ser humano também. E eu tenho minha história de vida, eu tenho minhas questões. Então, psicólogo também é gente. A diferença de quando tá no processo psicoterapêutico é que a ideia é que esse seu lado pessoal não apareça no trato com o paciente. Claro. Então, que naquele período ali do atendimento seja o seu lado profissional, porque é diferente de quando a gente está no nosso dia a dia, convivendo com família, com amigos, com esposa, que a gente é reativo, naturalmente reativo às coisas que acontecem. No processo psicoterapêutico, o paciente também vai se comportar de certas maneiras com você. E naquele processo terapêutico, enquanto profissional, você não vai ser reativo, você vai ser analítico. Legal. Então, eu quis gravar esse vídeo porque é isso, para as pessoas entenderem que eu não sou perfeito, tô longe disso.
eu sou muito crítico ao estar em casa, ao home office. Mas falando, só para fechar esse negócio aí, que você falou do cara tá lá na casa dele, mas será que o ambiente dele também não fortalece ele se soltar mais? Porque ele tá seguro, né? Vamos supor que o cara tá gravando do quarto dele. Eu tô aqui e tal, aí eu tô vendo lá meu psicólogo. Porque às vezes, quando você vai ali no famoso divã, não sei se é assim, né? Contigo, lá no seu consultório, mas eu nunca fiz, né? Eu preciso. E um psiquiatra também eu acho que ajudaria. Mas eu acho que é o caso de você se soltar mais, né? Tá no seu ambiente seguro e tal. Sim. E quando você tá lá no consultório, eu tenho que ir até lá, me expor. Acho que essa sua pergunta é ótima, porque eu vejo as duas formas. Tem pessoas que se soltam mais quando estão ali no aconchego do seu lar e ficam mais à vontade. Tem inclusive pacientes que desligam a câmera e fica só no áudio ali para poder, enfim. E aí tentar. E é algo até que, às vezes, dependendo do caso, eu até estimulo para tentar de algum modo reproduzir um pouco o divã. Entendi. Porque no divã o profissional fica ali meio de lado, um pouco atrás. Não tem e não tem o contato visual para o paciente não ser influenciado pelas caras e bocas que supostamente passem aqui. Caraca, e aí legal, ele dá mais vazão ao que está passando na sua cabeça sem essa interferência de como eu estou reagindo ao que ele fala. Então Perfeito. No sentido de uma associação mais livre mesmo. Então, em alguns casos, os pacientes desligam a câmera e ficam à vontade. Mas tem outros casos, e eu diria que talvez seja até um número maior de pacientes que tem um pouco mais de dificuldade de fazer de casa, principalmente dependendo do ambiente doméstico. Por exemplo, se mora numa casa que é pequena, que tem muita gente. Então a privacidade fica bem complicada. Tem pacientes, por exemplo, que fazem do carro, entendi. vai no banheiro, se tranca no banheiro e faz a sessão lá do banheiro. Então tem esse contra aí também. Caramba. E você, de alguma forma aqui nessa sua trajetória, você foi pro lance de empresas também? Pessoal os empresários ou alguém assim que... Porque hoje você está no social pensando em crianças e adolescentes, que é o serviço que você tem lá, que tem um lance com a prefeitura. Isso. Legal. E em algum momento você cuidou de empresários também? Só no âmbito de consulta particular mesmo. Que aí deve de chegar aleatoriamente algum paciente que tem alguma empresa ou, enfim, que cuida de algum negócio, mas nada direcionado e nada muito específico para o ramo empresarial. E aí para tirar aquela casquinha nossa, né? Porque até eu e a Vitória, a gente conversa muito sobre essas coisas. Nós somos muito bombardeados, né? Eu fico pensando assim, nossa, em vários momentos da minha trajetória, assim, empreendendo já há 15 anos, em alguns momentos, assim, como seria bom ter um profissional para cuidar, né? Eu lembro de momentos, assim, que minha mão tava baixa aqui para esconder o quanto tremia por um telefone ou por, sabe? Sim. Questões do movimento mesmo que nos assolam ali. E como que essa saúde mental, no geral, ela tá muito aflorada hoje, né? Sim. Todo mundo querendo cuidar do corpo e não só o corpo, mas a parte mental, né? Sim. As pessoas se desprendendo dessa questão de falar com o psicólogo e falar... E aí eu tenho visto... E realmente é assim, as pessoas estão mais propícias mesmo a procurar profissionais. Então, assim, você está ganhando muito mais no sentido de clientes, né? Sim. Porque as pessoas estão se abrindo, né? Sim. Acho que, apesar de ainda existirem muitos preconceitos, de ainda ter aquela coisa de vou no psicólogo porque sou fraco, ou então psicólogo é coisa de louco, ainda tem, mas eu acho que foi caindo muito mais nos últimos anos. Eu acho que o período da pandemia falou-se muito de cuidado com a saúde mental. Sim. Na mídia, nos programas, então acho que nos últimos anos tem desmistificado um pouco essa questão de buscar ajuda psicológica. Então, sim, acho que não apenas eu, mas conversando com outros colegas, nunca teve tanta procura para ajuda psicológica do que nos últimos anos. Tem aumentado bastante. Eu imagino, porque para todos os assuntos, né? Para a parte de criação de filhos, para a parte de empresas, para relacionamentos. E aí a demanda, ela aumenta muito também de profissionais.
Porque aí tem coach querendo pegar a parte psicológica, tem psicológico querendo pegar a parte de desenvolvimento pessoal. Aham. Como que é pra você? E é uma dúvida muito minha, assim. Como que é pra você quando você percebe que o cara tem vários gatilhos e bloqueios que atrapalham até no rendimento não só de relacionamento em casa, familiar, mas também da empresa dele, do negócio dele, assim. Em que ponto, deixa eu formular a pergunta certa, de que ponto o cara consegue entender que em todos os segmentos ele precisa dessa ajuda? Acho que assim, tem algumas pessoas que elas, como eu disse, elas já têm um preconceito muito forte em buscar ajuda, Tá. né? Se eu entendi bem a sua pergunta, quando As o... travas, né? Sim, quando o paciente chega e, porventura, chega ali no ponto do processo que a questão tem a ver com ramo profissional, com produtividade, com desempenho profissional, geralmente isso não é apenas, ali é só a última camada do que se passa com ele. E aí no processo psicoterapêutico a ideia é a gente tentar entender o que está se passando por trás daquela dificuldade dele ou daquele sofrimento relacionado ao ramo profissional. Então, O cara, ele fica. Eu vou falar por mim, né? Em muitos momentos eu não quero muito expor o que tem acontecido para poder não levar preocupação. E em muitas situações você acaba bombardeando a família por coisas que tinham que ficar na empresa. E aí o que eu tenho percebido é que os profissionais, e seja coach, tá tudo bem, eu adoro os coaches, acho eles são fundamentais. Me espelhei em alguns deles, de verdade. Antes da pandemia, no final de 2019, eu quebrei a marcenaria financeira. Então foi uma perda, assim, fizemos 500 mil de dívida. E para mim foi muito chocante, né? E o que me tirou meio que da lona, quando eu andava sozinho no carro, quando você vai tomar banho, que são aqueles momentos íntimos que tá só você, Deus e as suas perguntas e o seu choro. E aí você fala assim, caramba. E eu pego muita gente falando mal, às vezes, do coach e tudo mais, mas de verdade, em alguns momentos, usando até ferramentas de vocês, o coach se beneficia disso para trazer à luz esses bloqueios que esses caras estão tendo para destravar e seguir em frente. E é claro que junto com isso vem um belo curso de 599 em 10 vezes e não sei o quê. E eu nunca Barato, né? 599. Está barato. Estava barato. Eu até queria fazer, mas não. Pô, você tá quebrado. Aí tem que ficar pedindo dinheiro emprestado para poder fazer curso, né? Nem sempre alguém vai entender. Como que é para você quando o cara ele se mete no seu angu? Pá, é onde que eu queria chegar. Para poder alavancar esse cara. Porque na minha visão, esse cara só tá fazendo bem. E aí faz o curso quem quer. Porque tem muita gente que, assim como eu, não gastei um centavo nisso, mas aí eu me peguei lá em acordar 5 horas, fazer uma atividade física, ler um capítulo inteiro da Bíblia, tomar um banho gelado, essas coisas assim, né? sim, sim. É um ponto de bastante polêmica. É isso! Me ajuda a te ajudar. Vamos lá, deixa eu encontrar aqui as melhores palavras. Caraca, Não me comprometo. Vou colocar um yes aqui. Cheguei. Mas eu vou aliviar depois. Eu não tenho, a priori, nenhum tipo de preconceito ou resistência com quem é coaching. Eu acho que eu fico incomodado quando eles são profissionais irresponsáveis. Assim como eu ficaria incomodado com qualquer profissional. Legal. E quando eu falo de serem profissionais irresponsáveis, é mais no sentido de quererem tratar o cliente deles como se os coaches, fossem psicólogos sem serem. Boa. Aí eu começo a ficar incomodado quando começam a tentar, no trabalho como coaching, diagnosticar paciente. E uma coisa assim que também é muito importante os coaches terem cuidado, e aí entra nesse campo de ter responsabilidade, é
saber avaliar quem é aquela pessoa que está chegando para buscar os seus serviços. Sim. Por que que eu digo isso? Às vezes, o cliente que chega para o coaching, ele tem questões que precisam ser tratadas no âmbito de saúde. Sim. Às vezes até com psiquiatra, com medicamento e em psicoterapia com psicólogo. E dependendo se o coaching for aquele que não tem esse olhar cuidadoso de avaliar como é que está o estado emocional daquele cliente que está diante dele, para saber se o que ele precisa de fato é apenas alguns direcionamentos, algumas dicas, algum incentivo ali para poder seguir em frente naquilo que está de algum modo travado, naquilo prático ali, no tipo de mentalidade, ou se ao talvez dar receitas prontas, ele não vai estar reforçando não vai estar mascarando uma coisa mais complicada que está por trás daquela dificuldade. Então, acho que esse é o ponto que eu quero chegar. A minha questão... Ao invés de ajudar, o cara tá até atrapalhando. porque vai mascarar. Verdade. Porque é isso, o que mais se tem, acho que especialmente nos últimos tempos, com tanta competitividade, com todo mundo tentando encontrar seu lugar, tentando ter sucesso e etc., o que mais se tem é essa busca por sucesso profissional a todo custo. Resultado, produtividade. E o que tem acontecido e não tem sido incomum, infelizmente, é que algumas pessoas, aparentemente, parecem estar assim, no auge da carreira, com muito sucesso profissional, com várias relações sociais. Quem olha assim de longe, nossa, essa pessoa incrível, tá voando. Aí daqui a pouco chega uma notícia de que essa pessoa tentou suicídio, por exemplo, ou cometeu suicídio. Pô, o que será que estava acontecendo com essa pessoa? Porque ela estava fazendo tudo certinho. E ela estava tendo uma produtividade maravilhosa. Será que não foi munição para ela chegar nesse sem tratar de verdade o cara? Então, exatamente. Então, acho que a minha questão com o trabalho do coaching é que eles possam ter este cuidado de avaliar se... Dependendo do tipo de cliente que chega e da dificuldade que esse cliente esteja mostrando, se isso não está dizendo de uma outra coisa mais profunda que precisa ser tratada. Porque se o coaching for ali, não, vamos lá, e aquela coisa de mudança de mentalidade, sem fazer um trabalho de realmente compreender de onde vem isso, sem ter receitas prontas, isso pode acabar mascarando aqueles sintomas que o paciente, no meu caso, estaria apresentando, no caso, quando está com o psicólogo. Porque é isso. Sintomas, eles querem comunicar algo. E é importante a gente não simplesmente, quando qualquer pessoa chegue apresentando algum tipo de sintoma, que a gente queira silenciar esse sintoma e já resolver de imediato. Tentar entender o que esse sintoma está querendo dizer daquela pessoa. Porque aí vai numa cadeia de coisas para a gente tentar chegar o mais perto possível das causas, e não simplesmente dar soluções prontas. Enfim, não sei se eu me alonguei, mas acho que é o ponto foi perfeito. E me fez que gera incômodos nos psicólogos. Me fez pensar em outra coisa, porque é o seguinte, é muito da personalidade, né? De cada pessoa. Por exemplo, eu sou um cara muito ativo, de uma energia que, eu começo e termino. Não deu errado, tá tudo bem. Eu mudo a direção e vou. Mas quantas pessoas não são assim? Quantas pessoas pegam essa ajuda, entende como é a última cartada, quando vem do coach, né? Vamos pensar assim. E coloca todas as fichas nelas, paga o curso, vai viajar, vai atrás desse cara, vai viver o lifestyle dele, acreditando que tá... E deu ruim. Esse cara aí, às vezes, ele chegou num lugar que ele não vai conseguir sair. Pois é. E o coach, na verdade, o papel dele foi assim, foi vender um produto no final. Ele vende um acompanhamento, mas ele vende um produto, é sempre assim. No final eu tenho o curso master ali para ele vender. E tá tudo bem, é o produto dele. E talvez eu acho que aí seria muito legal ver e quando esse cara, ele recebe esse cliente, mas aí ele tem um staff muito bom. Sim. Que não é ele o psicólogo. Isso. E aí o staff cuida do cara. Ó, legal, você pagou meu curso, só que é o seguinte, vamos entender que pé que você tá. Deixa eu ver aqui, deixa eu cuidar dessa parte psicológica. Como é que tá em casa, como é que tá ali, como é que tá aqui. E aí vou... Exato. Na verdade... Quando é desse modo, eu considero que é responsável, né? Eu fui me lembrando aqui de um paciente que eu atendo
Ele fez uma consulta com uma coaching, né, para questões profissionais mesmo. E durante essas consultas que tinham já programadas de algumas sessões com a coaching e etc., ela indicou que ele fizesse psicoterapia. Puxa, é isso. Esse caso eu considero como um trabalho responsável. Então, ajudou ele a ver algumas questões ali do desenvolvimento dele, profissional, da Sim, carreira. Sim. E disse, mas aqui tem mais coisas. Eu acho que é importante você ir agora fazer psicoterapia. E foi quando ele chegou até mim. Então, desse jeito, eu considero que é super válido. Porque nem sempre também o psicólogo vai falar, não, porque você tem que pensar em venda, você tem que pensar nisso. Não, esse é o papel, talvez até de um mentor de empresas. Uhum, né? Sim. Você quer alavancar? O que você quer? Uhum. Não, eu quero alavancar minhas vendas. Então, fala com esse cara que é especialista em vendas. Exatamente. Fala com esse cara que tem muitas empresas e não sei o quê, Sim. sabe? Fala com esse... Assim como também considero que os psicólogos possam ser irresponsáveis, porque existem alguns que acham que eles são a solução para tudo. E não precisa de mais nenhum profissional, não precisa de mais ninguém, porque eu sou Faz o dono sentido. aqui. Por exemplo, tem pacientes que estão no processo psicoterapêutico e estão com um sofrimento tão intenso que eu indico para uma consulta com um psiquiatra. Uhum. Então não é que eu sou o que vai resolver tudo. Tá. Precisa de uma rede. Legal. Então, às vezes, dependendo É um do tipo trabalho de multidisciplinar. Exatamente. Dependendo do tipo de sofrimento, de como aquele sofrimento esteja atingindo a vida da pessoa, ela vai precisar de um acompanhamento psicológico também, mas junto com o psiquiatra. Então, é importante ter essa responsabilidade de saber onde cada um pode ajudar mais para não achar que a gente vai ser o que vai dar conta de tudo sozinho, porque não dá. Muito bom, muito bom. Eu entrei nisso daí porque nossa audiência, assim, muitos dos meus amigos que nos seguem, nos ajudam com o Shimbocano, são empreendedores, são empresários, né? Porque tem aquele empreendedor que tá ali começando, que ainda tá que nem o Shimbock, e tem aquele empresário já que o cara virou gestor, o cara já não vai mais e aí é só... virou o cara que rege a empresa, Sim. né? Então, essa galera, ela quer saber muito, né? Ela quer entender muito essa diferença. E eu acho que todo mundo é válido, né? E cada um tem que ter a consciência de tomar cuidado com aquilo que vende, né? Aí o cara bota Deus no meio e tal. Deus está em tudo. Mas, né? Existem algumas coisas que não. Você quer falar de venda? Então vamos falar do que é isso. Vamos falar de captação de recursos? Então é aqui. Vamos falar de produtividade? Então é esse cara. Uhum. Ninguém sabe tudo, Exato. né? Exato. Eu mesmo, a gente tá numa obra na minha igreja e aí a gente precisou fazer umas paredes de drywall lá. E um cara falou pra mim, não, porque você tem as ferramentas? Eu falei assim, olha, de fato eu tenho as ferramentas e hoje o YouTube nos ensina a fazer tudo. Mas o lance do negócio é que existe cada macaco pro teu galho. Né? E aí a gente acabou pegando um profissional que fez e até não terminou e a gente agora que tá terminando. Só que eu acompanhei esse cara todo dia lá e eu sou o cara da mão. Eu sou o cara que faço acontecer as coisas. Aqui na nossa... Tudo foi o Chimboca que fez e os agregados que vêm nos ajudar. Então, quando é meu, eu faço. Mas se o cara falar assim, monta um estúdio pra mim, eu vou falar, calma, vamos pensar direito. Será que não tem que trazer o cara do drywall pra fazer o drywall? Será que não tem que fazer o cara da pintura? Porque eu sou marceneiro, velho. Você entendeu? E hoje eu tô vendendo roupa feminina. Mas eu não tô lá. Que nem, embora os caras já colocaram eu pra cortar tecido agora. Mas aí faz sentido que eles falaram, pô, você corta madeira, não vai cortar tecido? É mais mole, é mais fácil. Eu falei, vocês não perdendo os dedos, né? Igual a gente perde na madeira, né? Então não é pra te colocar em fogueira, não, pra confrontar esses caras, porque é que nem fisioterapeuta e professor de educação física. Eu sou professor de educação física. Então, os caras sacaneiam a gente que a gente quebra pra eles consertarem, né? E aí rola Mas não é nada disso, é mais pra gente poder... Mas é só pra pegar esse gancho, né? Esse exemplo da fisioterapia. Se a pessoa ela quebra um braço, não adianta ela ir só no fisioterapeuta. Exato. Ela precisa ir no ortopedista. Sim. E aí depois, se precisar, vai também fazer fisioterapia. Então Exatamente. precisa ter responsabilidade dos profissionais para entenderem onde eles podem ajudar mais e indicar para aqueles profissionais especialistas. Verdade. Show de bola. Bom, fechando agora que eu já dei essa sugada aí, nessa parte que a gente fica assim, né? Vamos entrar nesse lance seu do social aí. Vi lá também, e aí eu vou pôr algumas coisas minhas aqui pra gente bater um papo.
você falando assim, que violência, pai bater em criança, não se deve bater em criança, né? E aí, eu sou o cara da varinha. Eu acredito muito na hora da Bíblia ali, quando fala da varinha. Por quê? Porque foi usado muito a varinha. Na verdade, não era varinha, era chinelo e o que tinha na mão. E me fez um bem danado. Hoje eu olho. Quando eu olho pra minha mãe, eu falo, mano, obrigado por aquelas chineladas lá e tal, não sei o quê, porque isso, né? Mas eu sei o tamanho do amor que tava e a calibração ali da mão, né? Que pra mim parecia forte, mas na verdade não tava, né? Então, tinha dia até que eu fingia que tava chorando porque ela tava de boa e eu fazia aqueles escândalos, né, dona Janete? E me xingava que xingava ela mesmo. Seu feio, ela não. Aí, nossa, você fica se xingando, né? E ela não ia calar a boca, né? E não é que eu sou crítico, cara. E a minha igreja, onde eu estou hoje, eu sou crente, você também é crente, né, cara? Sim, sou cristão. E aí, o que acontece? Eu tô com um pastor hoje que vocês trocando ideia, vocês iam se gostar muito. Porque ele tem muito do teu papo, assim, né? E eu tenho começado a dar muito ouvidos a ele. Pra tirar essa parte minha mais bronca, e até em política, essa coisa toda, né? E aí é claro que eu montei um perfil que eu acredito que seja o seu. Talvez nem tudo eu vá concordar, mas eu acho muito sensato. E aí quando eu consigo ouvir a pregação do meu pastor e eu consigo me atentar pro diferente, mas vamos pensar assim, direita e esquerda. Quando eu tento ser mais esquerda para tentar trazer um equilíbrio para minha vida, eu consigo ser mais razoável com as coisas. E de fato, o pai não tem direito de bater nos filhos, né? Mas ele tem o direito de, na minha visão, de chegar no extremo, existe isso aqui também, tem essa ferramenta aqui também e eu vou usar. Mas como é que você vai calibrar a mão do pai? Então, tem um cara que é o... Me ajuda, Mariana, acho que você já viu ele, o Piaget. Piaget é da psicologia do desenvolvimento. Piaget, não sei Não. É o nome do cara. É um barbudão. Depois eu vou colocar lá no link pra vocês verem, pessoal. Mas o cara, ele fala muito do amor com o filho, de trocar ideia. É um alemão, assim, ele tá estouradão aí. Mas a astúcia da criança é filha da mãe, mano. Nós temos astúcia logo cedo, né, meu? E a gente é birrento também. E aquele, sabe quando você vai no shopping, a criança... que nesses dias saiu um vídeo lá da menina, ela já ia ganhar um iPhone 13, é infeliz, e ela queria o 15, e aí é porque a mãe não ia dar o 15, ela se jogou... Adolescente, velho. E aí a mãe não levantou a mão. Se eu tô ali, o chicote estrala, irmão. E aí, quando eu ouço você falar, eu falo, Jesus, eu não bato mais nos meus filhos, mas já dei umas chineladas assim e tal. Mas até porque há mudança em tudo que eu ouço, e eu acho que esse é o barato do negócio, quando eu tenho uma abertura para ouvir o diferente. Vocês já têm filhos? Ainda não. Por isso você vai ter tanto. Pega, galera, que ela não tem filho, velho. Tá vendo? Ela não tem filho. Então a gente vê só as birrices. Quando eu tiver filho, a minha oração vai ser: Deus, me ajude agora a colocar em prática tudo que eu já estudei e ensinei. Tá. E aí pega um cara que nem eu, que não via isso, que aprendi porque eu tomava minhas chinelas. Mas legal. E aí olhando para as novas gerações, a gente se depara aí com uma geração fraca, né? Tá bem evidente isso. Eu acho que mundialmente, assim, até para a forma como as pessoas têm resolvido os seus problemas, as suas guerras e tudo mais, muito orgulho, muito ego, né? E esse extremismo de muitos dos dois lados, né? E aí o cara é mais extremista porque então tem direita extremista e tem o total do extremismo do não sei o quê. E do outro lado também, né? E a gente tá vivendo um mundo maluco. E aí eu queria que você falasse um pouco para mim dessa questão, porque a nova geração, as novas que virão vai vir desse comportamento que eu e você tá tendo. Do comportamento que eu tive com o meu mais velho, que acabou de fazer 18, o Isaac que tá aqui, vai fazer 15 agora, e para você que ainda vai ter filho, mas você estudou e você conversa com muitas gerações,
E eu não sei se você tomou uma chinelada quando era pequeno. Tomei. Tomou? Tomei. E aí você lembra disso e estudou. E aí é legal. Tomei sim. Porque você consegue fazer esse meio termo, né? Aham. Então fala pra mim o porquê que eu não devo dar uma chinelada no meu filho. Vamos lá. No final de tudo era isso. Ele fez todo esse ciclo. A pergunta era simples. Deixa ele quieto lá. Bom, vamos tentar E aí daí a gente vai desenvolvendo. colocar dentro aí disso. os pontos que possam vir. Eu primeiro quero dizer que eu entendo as gerações talvez de 30, 40 anos para cima que foi muito comum apanhar quando era criança, ser educado por meio da palmada e ter a convicção de que isso fez bem, que tornou um ser humano responsável, etc. Eu entendo até porque talvez essas gerações elas passaram a sua infância antes mesmo de ter o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Boa. Criança, antigamente, ela era vista como objeto, não tinha voz. Criança não era vista Tá. como um sujeito de direito. Criança era simplesmente uma propriedade dos pais. Você não fala, tal, não passa na frente da visita. Exatamente. Tem muito disso, sim, é verdade. Criança, gerações anteriores, era comum serem vistas como objetos. Propriedade. Propriedade, é isso, é propriedade. Você... tanto que tem falas de filhos do tipo, ninguém pode bater em mim, só meu pai e minha mãe. É isso, tipo... Então, tinha essa É mentalidade verdade, tem isso, gerações atrás, mas ainda bem que a gente vem evoluindo e em 90 foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente e Certo. lá demarcou, reforçou o quanto que criança também é sujeito de direito, que criança também é ser humano. E ela tem o direito de ter a sua integridade física, psíquica preservada. Ninguém que está apanhando está tendo sua integridade física preservada. Verdade. Ninguém. Seja independente do que tenha feito. Certo. Independente do que tenha feito. Então, o que eu estou querendo dizer aqui no início dessa minha resposta é que eu entendo essas gerações mais antigas porque elas viveram uma época que criança não tinha nem direito, infelizmente. Mas, atualmente, as crianças elas são olhadas como sujeito de direitos pela lei, inclusive. Então, algo que lá no nosso trabalho a gente costuma refletir bastante com os pais que estão lá porque batem nos filhos, praticam violência física, e eu acho que é importante demarcar quando qualquer pessoa bate em qualquer outra pessoa é violência, ponto Sim. final. Verdade. Quando se agride de qualquer maneira o corpo de uma outra pessoa, seja criança, seja quem for, você está praticando violência. Então, quando se diz, eu bati no meu filho, é importante nomear, por mais que o termo violência ganhe um peso, mas é para ganhar mesmo que você praticou violência com seu filho. Então, o que a gente costuma refletir lá com os pais e costuma dar certo, fazer sentido, é pensar junto com os pais. Vamos lá. O que será que levou você a bater no seu filho na ocasião X? Será que foi o comportamento do seu filho ou foi o seu estado emocional daquele dia? Por quê? É muito comum o filho se comportar de uma determinada forma e o pai ou a mãe ou quem cuide daquela criança tá num dia legal, tá num dia bom. Mas aí você quebra minhas pernas, porque aí você começa a ficar... Mas eu vou quebrar. Porque aí você já me deixou com remorso. Já me deixou com remorso. É muito comum o filho se comporta de uma forma e quem cuida, o adulto responsável por aquela criança, tá num dia legal, bacana. Um dia você tem paciência, outro dia você não tem, pela mesma arte. O que será que leva a bater? Foi a arte ou foi o seu estado Verdade. emocional? No meu foi como eu cheguei. Então, é isso que a gente procura refletir com os pais, porque o que leva... E aí entra numa outra seara, aí entra em outras questões que vão aprofundando. O que leva muitas vezes esses pais e mães a baterem nos filhos são problemas que eles estão passando e eles já ficam com a paciência ali no limite, então aquele filho se comporta de uma forma, vai lá e bate. Se no outro dia aquele pai ou aquela mãe tá num dia legal, a paciência não tá ali, você consegue. E é uma paciência por outras coisas, não às tem nada vezes a ver com o ambiente filho também, né? Por exemplo, Exatamente. um shopping center, você tá ali,
Aí pra você não passar vergonha, o pai já... Não, ele não espera a terceira. Então, é uma questão do pai que não quer passar vergonha. Aí já vai e corrige, que eu acho um absurdo, tá? Olha, calma, eu não sou um monstro. Eu sei. Tá? Só pra... Eu sei. Mas eu achei importante você trazer isso porque é a mentalidade ainda que eu imagino que a maioria das pessoas ainda tenham. Sim. E, enfim, acho que não é... muito a gente, quando eu vejo a gente não tá aqui numa questão de julgamento. Legal. Como eu fiz questão de começar dizendo, eu entendo. Porque veio de uma... né? Então, é importante sempre prestar atenção para quem é pai, a mãe tá aí assistindo. O que leva você a bater no seu filho é como você tá naquele dia. São questões suas. Sim. São questões suas. E aí entra num campo que vai no campo social. Que aí a gente vai entrar em questões aqui de direitos que não estão sendo garantidos também para esse adulto. Por exemplo, tentar imaginar aqui um cenário. Esse pai ou essa mãe que não está tendo nem o que comer porque não consegue trabalho, não tem trabalho, está sendo maltratada quando tem trabalho pelo patrão, qualquer coisa assim. Então a gente vai entrar no campo mais social, que acaba sendo numa cadeia de reprodução e na última ponta vai estar a criança sofrendo uma carga que tem a ver com questões sociais, com questões que para esse adulto também não está sendo garantido o direito dele, o direito a lazer, o direito à cultura, o direito à moradia digna. Então, na verdade, mexer na lei, mexer nessa questão toda, pensando em lei, né? Reforçar isso e colocar pontos mais evidentes para proteger também aquele cara que tem pouca informação. Exatamente. Que sofre mais, porque vamos supor, eu não sou nenhum coitado, você também não. Nenhum aqui. Graças a Deus a gente teve família, teve uma... Agora, tem um cara também que já nasce sem o pai lá, só tem a mãe. Uhum. E é uma sofrência. Sim. Ou nasce só com o pai, porque a mãe faleceu, ou porque tem o pai e a mãe, mas são alcoólatras, ou são drogados, ou são dependentes químicos, sei lá, essas coisas todas que principalmente periferia, na parte social é mais forte. Uhum. Pô, a relação da vida do cara, o cara toma muito mais porrada, né? É isso. Você entendeu? Isso. Eu, graças a Deus, a gente teve ali, foi por arte mesmo, foi por... Com 12 anos dei PT no carro, tá tudo certo. Então, às vezes merece, né? Mas não, às vezes não, cara. Mas então, o que a gente vê, muito, né? Com certeza, são violências estruturais. Entendi. Estruturais. E aí cria isso para proteger essa situação. E aí eu costumo dizer que para cuidar adequadamente de uma criança, precisa ter vários círculos de cuidado em torno daquela criança. Então, a primeira responsabilidade do cuidado com aquela criança é da família. Tá. Se essa família não tiver amparada por direitos sociais que estejam sendo garantidos com essa família vai ficar fragilizada. Entendi. E não vai conseguir cuidar adequadamente da criança. Então são círculos de cuidado e aí que envolve quando a gente começa a provocar e problematizar questões políticas, né, o quanto que na política partido XY, candidato XY tem uma preocupação clara com os direitos sociais dos cidadãos, das pessoas. Sim. De garantir o básico ali para as pessoas poderem... Lá no nosso trabalho a gente atende famílias que... Tente imaginar esse cenário. São famílias que moram num cômodo, pai, mãe, isso quando não está separado, a mãe às vezes vítima de violência do cara e tal, enfim. E aí mora num cômodo o pai, a mãe, 5 filhos. Não é fácil. E aí é rato passando em cima deles enquanto estão dormindo, não ter o que comer, porque não tem garantido ali trabalho para essas pessoas, não tem acesso para poder estudar, enfim, várias precariedades. E aí... Tentando imaginar esse cenário, fica muito mais difícil para esse pai e essa mãe ter a paciência necessária com o comportamento inadequado da criança. Então, quando a gente vai atender criança vítima de violência, a gente não individualiza, a gente procura olhar para esses vários círculos. Porque a probabilidade se esse círculo aqui estiver amparando bem essa família, a probabilidade é que essa família fique fortalecida para cuidar bem da criança. E aí, essa criança sendo cuidada adequadamente, quando ela crescer, muito provavelmente ela não vai ter essa reprodução com os filhos dela e assim por diante. Então, é importante olhar para esse cenário mais amplo. Quando se pensa num pai batendo numa criança,
ou numa mãe batendo na criança. Ele é tão amplo, né? Porque às vezes eu sou um cara muito... Eu gosto da palavra meritocracia, mas de um tempo pra cá, talvez pelos 41 anos também, a gente vai ficando com uns negocinhos que vai saindo branco, vai vivendo algumas coisas e tudo mais. Mas o mérito, ele tá muito atrelado também ao início de onde cada um saiu. Então, como o cara que estudou na escola particular e entrou na USP e o cara que estudou nas escolas públicas que cada vez mais... Por aqui, onde eu piores, estudei, por aqui, né? Major, que eu aprendia mais a jogar truco do que... Exatamente. Como é que esse cara vai ter essa oportunidade se ele não teve acesso? Então, quem garante acesso? O Estado. Tem o mérito daqueles que conseguem, por si só, ler mais, desenvolver mais ali nos quadradinhos deles e aí consegue uma oportunidade? Tem. Só que é uma minoria. Né? Então, para que você possa realmente pegar dois indivíduos, e aí eu comecei a pensar nisso antes, e vai chegar na criança, você precisa pelo menos o Estado garantir um pouco, um mínimo básico, para esse cara também ter chance dele ter mérito. Sim, sim. Porque aí é muito complicado, né, cara? E aí eu por ter eu tenho um viés mais de direita e tudo mais, e aí quando saiu a questão do Bolsonaro, e aí ele falou muito do que muitos queriam ouvir, que era bandido morto, bandido bom é bandido morto, não sei o quê. Mas não é bem assim. Não é. Se não fosse é bem assim... Né? E aí você tem que dar ouvidos muito ao outro lado também, e aí tudo bem, eu até entendo que na situação em que estava ali, tem sim a sua importância, o que se levantou na questão da direita, e eles perderam uma grande oportunidade, isso é um outro papo, de mostrar uma direita diferente, porque que é muito da esquerda, né? Que é muito esse negócio do social e de olhar e tudo mais. E realmente isso bloqueia muito o ter o mérito, porque tem muito cara lá no subúrbio, na periferia e tudo mais, que por não ter o mínimo do acesso, ele não consegue ter mérito porque ele não foi testado. Precisam sobreviver todos os dias, né? E né? aí as suas questões, elas são diferentes. Você foi falando, eu fui me lembrando, né, assim, referente a essa questão de mérito, de oportunidades e etc. Eu atendo jovens que estão, por exemplo, em fase de vestibular. E eu atendo jovem que estudou ensino médio, escola, enfim, básico, tudo sempre em escola como essa que eu brinquei, que eu passei, tipo, aprendia mais a jogar baralho do que a matéria mesmo. É o meu filho hoje jogando truco na escola. E eu tenho pacientes que, por conta das condições socioeconômicas da família, estudam em escola particular e tem ali toda uma grade, toda uma organização. E eu vejo assim, não vai ter como esses dois competirem lá numa FUVEST. Infelizmente não vai ter. Então o que precisaria? O Estado garantir que essa escola aqui pública oferecesse um ensino de qualidade para que esta pessoa que não tem condições de estar numa escola particular pudesse concorrer igualmente com esse que está numa escola particular. Então percebe que quando vai chegar lá na hora da prova, esse daqui teoricamente que passou a vida toda na escola particular já vai estar na frente. Já. E esse daqui que na verdade, teve que trabalhar o dia todo, porque se não trabalhar não tem como pagar aluguel de casa, porque senão vai ser despejado junto com a mãe, com os irmãos e etc. E às vezes está na sala de aula pensando no que vai comer amanhã, vai lá fazer os dois FUVEST. Quem que vai ter mais condições? Então, vai ter, esse daqui vai estar com todas essas preocupações porque tem direitos que estão sendo violados. Sim. Então, acho que é nesse sentido que é importante a gente pensar que o ideal é que as pessoas tenham as possibilidades as oportunidades sejam iguais. Quem vai aproveitar e quem não vai é ok. Mas que eles cheguem no mesmo nível de oportunidade para a FUVEST da vida. Quem vai, por exemplo, se os dois estiverem chegando lá para fazer a prova, a FUVEST, por exemplo, e tiveram a mesma qualidade de ensino garantida e etc., se um vai se concentrar mais, vai aproveitar mais, vai se esforçar mais para sair bem na prova do que o outro, aí já é uma questão pessoal. Mas desde que todos tenham garantida as mesmas oportunidades para chegarem de modo mais igual possível nessa prova. Eu vou te dar um exemplo aqui para ver se encaixa. Vamos ver se eu consigo chegar nisso. Ó.
Uma vez eu quebrei o pé jogando bola, e aí eu fui internado no hospital do Tatuapé, no municipal do Tatuapé. Sei. E os caras na ortopedia lá são um monstro. Top. E o médico mais top que tava ali naquele quadro ali, eu descobri que ele tava lá porque um cara que tava do meu lado, um senhor já na época, ele quebrou a perna. E ele deixou de ser atendido no convênio dele, que era caríssimo, porque um amigo falou que o médico X atendia no hospital do Tatuapé lá. Pois ele já tinha, acho que por algum motivo ele tinha lá o cartãozinho do SUS, e ele foi pra lá pra passar com o cara. Porque ele queria aquele médico, e o médico atendia lá também. Não no convênio dele, em outros hospitais, tipo Einstein, top, mas também atendia na rede pública. Porque a rede pública pagava bem. Paga bem, né, o médico, teoricamente. Pelo menos assim eu acredito. Diferente do professor. Porque o cara que dá aula lá no Tatuapé, nos colégios lá que a gente conhece pertinho de casa, que a mensalidade é 4 pau por mês de um moleque de 5ª série, esse professor ele não dá aula aqui no Fundão. No Itaim Paulista, em São Miguel, em Guaianazes. Não dá. Por quê? Porque aqui a prefeitura e o estado paga baixíssimo pro professor. Então, para ele, realmente vale a pena ficar no o professor top. O professor... E calma, eu vou chegar, tomar cuidado com esse negócio do professor top. Mas é aquele que tá sendo, como ele ganha mais, ele se especializa melhor, ele tá... Só que o cara daqui do estado e da prefeitura, ele não tá conseguindo também se especializar porque a grana que ele ganha é pouca e não consegue dar uma condição para que ele cuide da família e também se especialize. Tudo bem, a prefeitura tem que dar aula em 2 escolas. Exatamente. A prefeitura tem plano de carreira, tá tudo bem, legal, ajuda na evolução de salário e depois quando ele se aposenta, mas mesmo assim é baixo. Sim. E o cara que ganha 3 vezes, 4 vezes mais nesses baitas colégios, ele tá ganhando muito mais. Ué, então vamos fazer o seguinte, então o estado e a prefeitura paga top esse professor, porque esse professor que tá sendo top lá num colégio A, B e C do Tatuapé, que é top, ele também vai querer vir pegar estado e prefeitura porque o salário é igual. E aí eu vou ter um professor mais engajado aqui também. Então eu cuido do meu professor aqui e dou condição para ele se especializar tão quanto esse professor lá, para poder educação também bater legal. Porque, por exemplo, na escola do meu filho, não vou dar nomes aqui porque fica chato. Mas, meu moleque, todo dia ele tem no mínimo 2 aulas vagas e é truco, velho. Então ele não tá sendo apertado. O meu filho mais velho tá terminando agora o ensino médio. E já o meu mais novo, que tá na escola particular, que arranca um rim nosso todo mês lá, mano, o moleque não tem tempo pra nada. Porque a escola consome ele, meu, de atividades. E ele mesmo chegou em mim e falou, mano... E o ano passado ele tava numa escola pública. E aí ele falou, pai, a minha escola é muito top, mano. Porque eu tô cortando um 12 lá, mas eu vejo que vale a pena, porque e ele gosta, né? E tá valendo a pena, né, pai? Eu espero que sim, né? E no final do ano eu espero que valha mesmo a pena, senão o chicote vai escalar. Não, tô brincando. Porque senão, né, muito provavelmente você não vai fazer o outro ano lá. Não, mas não vou, Isaac, não, fica só, tá tudo certo. Agora eu tô camarada do rival, vou bater um papo aqui e vai dar tudo certo. Então é isso, talvez, Estado, Prefeitura, vamos cuidar melhor, assim como do médico, mas do professor também, sim, porque professor é a profissão do mundo. Com certeza, e é não só, eu concordo com o que você falou, e não é não só também pagar bem o professor, mas dar condições para que ele possa fazer bem o seu trabalho, que é isso, sim, né? Escola pública são salas lotadas, sem condições alguma de você exercer de fato ali o seu trabalho. Comparado com a escola particular, tem um limite menor ali de alunos por sala de aula, tem todas o que o professor precisa, provavelmente tem. Então, além do salário, também ter as condições para que ele possa fazer um bom trabalho. É isso, cara, que legal, meu. Mas só voltando na questão da varinha... Não, eu queria escapular. Vamos lá. O tempo é Eu acho importante falar porque é isso. No mundo, no meio religioso, muitas pessoas realmente recorrem a esse versículo bíblico sobre usar a vara para educar. Não lembro exatamente como é que tá lá no versículo, mas fala sobre usar a vara. Você lembra? Não negue a vara para criança, alguma coisa assim fala no versículo. Acho que é lá em Provérbios.
Acho que era importante pensar qual era aquela época. Acho que é sempre importante quando a gente vai ler qualquer coisa, especialmente na Bíblia, é sempre importante tentar entender como é que era o contexto daquela época, senão daqui a pouco a gente vai estar matando pessoas e dizendo que está na Bíblia. Exatamente. Então é importante ter esse cuidado. E eu considero que a humanidade ela vai evoluindo e vai amadurecendo. Isso graças a Deus. Sim. Né? E eu penso que tudo que a gente for ler na Bíblia, a gente tem que ler através da ótica de Jesus Cristo. Sim. Seja Novo ou Antigo Testamento, e pensar como Jesus Cristo... Qual seria a atitude de Jesus Cristo? Mesmo no Antigo Testamento, ele já estava vivo ali. Exatamente, ver a Bíblia toda a partir, né, com a ótica... O que não tá em Jesus, a gente tem que descartar. Sim. Tem que descartar. E eu não consigo imaginar Jesus apoiando ninguém bater numa criança. Sim. Não consigo. Eu penso que é super importante e indispensável ter disciplina. Colocar limite, estabelecer limite, porque as crianças precisam disso. Tá. Se vai para um outro extremo onde não se põe limite, também vai fazer mal na criação dessa criança. Só que colocar limite não significa ter que violar um direito do outro. Verdade. Mesmo sendo seu filho. Principalmente por ser seu filho. Então, penso que é importante os pais, as mães, quem cuida das crianças, trabalharem a sua firmeza, né, no estabelecimento de regra, nos combinados que são feitos ali com os filhos, mas não consigo imaginar em nenhuma circunstância Jesus Cristo apoiando, independente do que o filho fez, seja criança ou já adolescente, e qualquer outra pessoa. Não consigo imaginar Jesus apoiando, falando vai lá, bate nele que ele merece, ele tá aprontando, vai lá, bate. Eu não consigo imaginar. Então eu penso que talvez bom pensar assim. Acho que essa escritura talvez tenha a ver com o contexto lá de trás. Exatamente. E também é importante tentar entender do que se trata essa vara que fala no versículo. Eu penso que esta vara que se trata no versículo diz mais desse limite. Não negue o limite. Exatamente. Não negue disciplina pro seu filho, porque é isso. Se você deixa o filho totalmente solto, sem referência, sem ali você ir balizando por onde ele deve ir, até que ele possa atingir uma maturidade e ter autonomia por si próprio, se a criação for desse jeito também vai prejudicar o desenvolvimento da criança. Então eu penso que é importantíssimo o limite, desde que isso não viole o direito da criança. E a criança tem o direito de ter a sua integridade física preservada. E eu acho que isso é bom para proteger os extremos, né? Porque quando você... Pensando na parte social ainda... Você não sabe como é que o cara tá chegando, como é que o cara tá saindo, como é que tá sendo tudo isso daí. Uhum. E você pega muito caso lá, feio, muita família com problema. Como que é isso, cara? Fala um pouco pra gente, assim, do que você tem experimentado aí, tá na frente. Você falou que tem uma equipe também que você coordena. Sim. O que tem chegado, assim, pra você? Muitas vezes o que chega é aquilo que a gente costuma ver na televisão e imaginar que isso tá muito distante de nós e, na verdade... Tá acontecendo o tempo todo, infelizmente, com um monte de gente. Então, muitos casos de violência física, violência psicológica, mas acho que os casos mais delicados são quando acontecem abusos sexuais, que tem digamos que um peso maior, porque é mais tabu, tem uma questão criminal envolvendo. Então, quando vem à tona alguma situação de abuso sexual que acontece ali no seio familiar, isso geralmente destroça a família de um modo geral. Sim. Parte da família, às vezes, acha que a criança está mentindo, está inventando, e aí fica do lado ali do suposto autor da violência. Outra parte da família já acredita realmente na criança e já quer matar aquele outro que é o suposto agressor, então vai, às vezes, muito para esses extremos que você falou. Então, costuma ser, talvez, os casos mais delicados, né? E aí, lá, o que a gente procura... bastante enfatizar é tentar encontrar este equilíbrio dentro do possível e inclusive oferecer atendimento para essa pessoa
que supostamente cometeu abuso sexual com a criança, para que ela possa ser também acompanhada. Eu ia perguntar isso agora. E o que a gente vê geralmente... Que normalmente a gente só quer dar um pau nesse cara, né? É o que desperta a nossa reação natural. E volta pra agressão, né, cara? É incrível, exatamente, né? Como a gente quer combater a violência com violência. Com violência, né? A gente quer combater violência com violência. Eu sei que é muito difícil imaginar alguém que de fato cometeu um abuso sexual, que foi realizado de fato com uma criança. Uhum. E aí você fica pensando, cara, o que essa pessoa merece de fato, né? Pois é. Mas você vai fazer o quê também? Vai mandar matar? Há tratamento para essas pessoas, há acompanhamento. Eu não acredito que deve ter um número grande de gente que quer ajudar isso, mas você pega isso na mão também? Sim. E como que é? Lá, o meu atendimento especificamente tem sido diretamente com esses homens que chegam lá como os que cometeram abuso sexual com uma criança ou pedido adolescente. De ajuda? Cara. Tem cada vez mais... Vamos dizer que é menos pior quando o cara pede ajuda, né? Sim, com certeza. Lógico. E quando a gente tem a oportunidade de acompanhar e de trabalhar com essa pessoa no atendimento, o que a gente constata é que eles também, quando eram crianças, passaram por violência. Repetição de padrão? Tem reproduzido ali, é uma reprodução daquela violência que faz sentido, hein? Passou lá atrás, não foi cuidado. E às vezes ninguém soube, né? É só ele. Exatamente. Caramba. Então, por isso que é importante... eu gosto sempre de pensar que ninguém é por acaso. Tá. Ninguém é por acaso. Exatamente. Também acho isso. É lógico, como a gente vem brincando aqui, nós somos seres humanos, então a gente fica reativo com comportamentos, com atitudes, mas no olhar analítico e profissional, a gente procura entender o que está por trás. E quando a gente vai acompanhando esses pacientes, o que a gente observa é que eles também foram vítimas de algum tipo de violência, aquilo não foi cuidado, e aí hoje, sem se dar conta, muitas vezes inconscientemente, reproduz. Então, por isso que é importante também cuidar daquele que está na figura do autor da violência. Seja violência física, psicológica ou sexual. Poder cuidar dele também, porque geralmente o que está por trás de um adulto agressor é uma criança que foi agredida. Tá. É uma criança que passou por algum tipo de situação abusiva, foi tratado como objeto e como coisa, isso não foi cuidado e hoje está no corpo não se ressignificou, né? Tem muito essa palavra hoje, né? Exatamente. E hoje está no corpo de 30, 40, 50 anos de idade, mas aquela criança que com seus 7, 8 anos foi ferida está atuando nessa reprodução. Então, por isso que é importante ter esse olhar, se eu posso dizer aqui, compassivo também, de misericórdia, inclusive, para poder ajudar e ter condições de ajudar, porque se for com olhar de julgamento, eu já escutei de muitos colegas que dizem que não tem estômago para atender esse tipo de paciente. Isso. Então... O cara deve ter uma filha, deve ter um filho, Sim. E aí ele fica... Porque assim, como você falou, você é gente também, né? E aí você pega e aí você tem uma filhinha de 6 anos em casa. E aí você tem uma filhinha de 6 anos em casa. E aí chega um caso pra você de um cara que cometeu ali a relação sexual com uma criança da idade da sua filha. Sim. Como é que você não vai se colocar no lugar daquele pai que só quer pegar esse cara e matar ele? Exatamente. Você entendeu? Já pega no lado humano do profissional. Já pega no lado humano. Então eu acho que, na verdade, teria um podcast só para esse assunto, assim, e é um tema que eu acho que levanta-se todo dia ali, né? Sim. Mas aí também, assim, tira a família, cuida desse cara, equipes têm que cuidar de quem sofreu, equipes têm que cuidar de quem foi o agressor. Sim, né? A ideia é poder cuidar da família. Porque... E nós, como cristãos, também a gente tem que, o perdão, ele tem que estar ali. Exato. Exatamente. Eu sei que é muito difícil para quem é o pai dessa criança ou para a própria pessoa que teve, mas é muito doido, né, meu? Porque você sempre vai ter que falar o que Jesus faria aqui. Exato. Acho que esse é o nosso principal desafio e missão como cristãos.
procurar. tentar se organizar a mente e o coração para não deixar descambar para agressão. Exatamente. E tudo tá assim, né? Vou pegar só um pouquinho aí, a gente já tá chegando no final, mas o como hoje nós estamos malucos, né? Nessa questão política, e a gente teve muito disso, né? Uhum. Nessa última embate aí para a Prefeitura de São Paulo, várias agressões, Sim. não só físicas, mas verbais, e lógico que até para dar o corte certo, né? Uhum. Dos nossos candidatos mais espertos aí da internet. Sim. E eu, particularmente, sou um cara que acompanha o Pablo Marçal e me decepcionei um pouco como a conduta foi ali. Que e bom acredito que você se decepcionou. que muita gente... Com a conduta, não... Sim. É assim, que eu gosto do cara. Também acho umas coisas interessantes. Gosto do cara. Eu acho que é ironia isso aí. É ironia. Eu acho que todo mundo tem algo de bom e algo de ruim, então quando eu Não, digo... ele tem muitas coisas boas. Sim. E tem algumas ruins. Uhum. E eu acho que ele perdeu uma grande oportunidade, como o Bolsonaro perdeu uma grande oportunidade. Sim, exato. Sabe? E aí eu fico triste pra caramba, porque eu falo assim... A hora que você tá com a voz na mão, Aham. a hora que você tá com o negócio na mão, você é tão vacilão quanto os outros são. Você entendeu? Porque aí eu falo, caraca, meu, mete essa inteligência toda pra virar o jogo, velho. A É a famosa oportunidade que inteligência você tá ali. emocional que fala tanto, né? Você entendeu? E aí eu fiquei... O como que ele fez, não curti. Continuo gostando do cara, acompanho e tudo mais. Tenho muitos gatilhos aí que eu acho que ele é muito relevante no que faz. Tem um resultado maravilhoso. Sim. Pessoalmente, como um chefe de família como ele é, com a família que ele tem, a forma como ele cuida da esposa, dos filhos, isso daí é louvável. Tá? Beleza, tá tudo certo. Sim. Mas então, usa esse núcleo aí para realmente levar isso daí. Porque, que nem uma vez ele falou lá, eu tive que ser idiota. Mano. Então, se você teve que ser idiota, cara, você tá entendendo que eu sou um outro idiota que tô consumindo a sua idiotice. Então eu tô legal, eu prefiro pensar. Eu cheguei a pensar em votar no Boulos, velho. Lógico, passou nos 30 segundos. Cheguei a pensar em voltar no Boulos, passou rápido, graças a Deus. Sai, sacanagem. Mas perdemos grandes oportunidades. Pra você, e aí é claro que eu já li sua parada, eu sei. Sou um bom psicólogo, chimboca psicólogo, sei qual é o seu viés. Mas. Tá tão explícito assim lá? Claro. Quando você falou ali, tome cuidado com quem você vai votar, veja como esse cara tá ligado no social e tudo mais. Mas malandro é o gato. E aí, eu sei que eu tenho que olhar pro social, eu sei que eu tenho que olhar para essas coisas, mas tem muita sacanagem do outro lado. Sim. Né? E a gente, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Sim. Fala pra mim, eu queria que você desse mais alguns minutos aí, fica à vontade. A gente tá chegando no final e eu acho que eu vou te convidar muitas vezes aqui para vir com a gente bater um papo. Mas fala um pouco dessa questão da política e o que um bom psicólogo como é você, o que você tem visto e dá o seu recado aí, de alguma forma. Sim. Pra galera aí que acompanha. Sim. Deixa eu pensar aqui por onde eu vou. Acho que eu vou pegar um ponto disso tudo que você comentou, que dá pra ramificar em muitas coisas. Eu fico muito incomodado quando algumas pessoas se valem do título de cristãs e depreciam mais ainda a imagem do que é ser um cristão perante todo mundo. E isso acaba afastando ainda mais as pessoas que não conhecem. Poxa, é isso. Porque acham que ser cristão é ser aquilo, então não quero ser aquilo. Então, quando você fala de Bolsonaro, de Pablo Marçal, façam a política que eles quiserem, mas me sobe um negócio lá do humano quando começam a usar o nome de Deus
E quando começam a se colocar ali como figuras cristãs, que teoricamente deveriam ser pequenos cristos, né? Discípulas de Jesus Cristo, imitadoras de Jesus Cristo, e têm atitudes de precisei ser idiota para chamar a atenção sobre mim. Será que Jesus precisava ser idiota para chamar a atenção sobre ele? Nunca foi, né? Falando isso, ele está justificando aquele que precisou matar alguém porque precisou ser idiota para poder ter algum benefício. Então, percebe como vai no mesmo caminho, no mesmo movimento? Então, isso me deixa muito incomodado, porque no meio da psicologia e da psicanálise, muita gente tem preconceito contra o cristianismo, contra a fé cristã, porque infelizmente acaba ficando na mídia esses, como representantes do que é ser cristão. Porque o cara que traz a palavra, ele não foi sucinto o suficiente para mostrar a palavra com amor, com a vida própria dele. Uhum. E aí teve que usar outros artifícios para poder... E aí jogou tudo no ralo. Então isso me incomoda muito, ter essa imagem do cristão, porque é isso, vai afastando. Eu vejo lá no meio da psicanálise, da psicologia, as pessoas usando essas figuras para agredirem e para serem contra o evangelho. E dentro do possível eu tento dizer, calma, o evangelho não é isso. Jesus, e aí é não onde é vem isso. o lance que eu falei do meu pastor lá, lembra que me faz? Porque, já quase levantei da cadeira e saí fora. Uhum. E referente à questão da meritocracia, né, que tem muito disso também, eu procuro pensar que se fosse pelo viés meritocrático, a gente tava tudo ferrado. Lascado, porque o que a gente merece é o quê? Se fosse pela meritocracia, Jesus não precisava ter morrido no nosso lugar, porque tem que ser de acordo com o seu mérito, tem que ser de acordo com o seu desempenho, com a sua performance, com o seu comportamento. Então, eu não sei se nesse sentido da meritocracia muito rígido, eu não sei se caberia dentro do que eu enxergo no Evangelho. Eu entendo que tem diversas formas de enxergar o Evangelho. No meu momento atual de vida e de desenvolvimento, eu enxergo desse modo, que não é pela meritocracia, acho que é pelo inclusive ajudar aquele que não merece, amar aquele que não está mostrando mérito algum em ser amado. Entendi. Então... E aí a gente fala de misericórdia, né? Eu te amo, mas... Eu acho que o que Jesus tenta alertar o tempo todo ali nos 4 evangelhos é: toma cuidado para não achar que você merece. Porque se você chegar num ponto de você achar que você merece, aí ferrou tudo. Então acho que é isso que ele tenta transmitir o tempo todo. E a gente precisa tomar esse cuidado o tempo todo para não entrar nisso, porque eu acho que essa é a guerra principal, guerra espiritual, da gente achar que a gente merece de algum modo, do tipo, eu mereço tal benefício, inclusive em última instância do céu, porque eu não estuprei nenhuma criança, eu não roubei ninguém, eu não isso, não aquilo. Então você está tirando tudo o que Jesus fez porque é de acordo com o que você... Exatamente. Então é o meu modo atual de enxergar o evangelho. Eu já enxerguei de formas diferentes, pode ser que com os anos eu vá enxergar de outras maneiras, mas atualmente é desse modo que eu enxergo. Eu acho que não tem problema nenhum em o cara querer. Mas entre querer e Deus te dar, tá bem diferente. Uhum. Então, às vezes, o cara não vai ser um milionário. O cara não vai ter rios e fundos, empresas e não sei o quê. Mas, se você entende que o que você pode fazer... E é que nem eu falo muito pros meninos aqui, para todos eles, inclusive pro bonitão aqui. Eu falo assim, já que vocês estão numa situação privilegiada, e o que é essa situação privilegiada? Vocês têm saúde. Vocês já têm uma empresa pequena na mão. Você já sabe como é que faz. É mais ou menos assim, quando eles chegaram aqui para trabalhar com o Gui, e não pensando no e-commerce, e aí eles, querendo ou não, eles tiveram uma mini mentoria, vamos dizer assim. Sim. Porque você está trabalhando em alguém que já faz, assim como o Guilherme também, meu sócio, né? Que me ajuda em tudo aqui. Ele também olha um outro amigo dele que já está alguns degraus acima por resultados que ele fez. Então eu falo assim... Não tem desculpa pra vocês.
tem desculpa pro cara que não teve o acesso que nem você teve. Então agora você não ser disciplinado, você não ser altruísta, você não arriscar, porque você precisa ter fé também de que as coisas vão ir. Sim. Não é porque o mérito é diferente de você correr atrás. Uhum. Corre atrás com toda a energia que você tem, vai pra cima, acorda cedo, faz mais, entrega mais do que o que te pediram, que o resultado normalmente vem melhor. Sim. Então, assim, se Deus vai dar ou não, é diferente. Se o ShimbaCast vai ser um dos top 3 um dia, eu não sei. Deus sabe. Mas se eu puder fazer um estúdio melhor, fazer um papo mais agradável, tratar melhor o meu convidado, investir no meu setup e tudo mais, isso depende de mim. O que não depende de mim tá numa palavra que diz assim, milagre. Sim. E aí é o Senhor que vai... Né? Sim. Então eu vejo a meritocracia desta forma. O que eu posso fazer para poder chegar no meu resultado final? Eu posso correr, eu posso trabalhar, eu posso ser honesto, eu posso não matar ninguém. Né? Sim. Pra ninguém não fazer merda. Sim. Já é um caminho. Sim. E é dessa forma que eu vejo a meritocracia. Desde que o cara lá também, se quiser chegar onde eu estou, ele tenha um mínimo para poder vir também. Porque eu sou um privilegiado, cara. Exatamente. E eu acho que a gente tem que aproveitar os nossos privilégios para ser generoso, para poder, de algum modo, promover oportunidades para aqueles que não estão tendo também. Então eu concordo com isso que você está falando. Eu acho que, lógico, não é só deitar ali e não, tem que chegar. Não é nessa ilusão, não é nessa ilusão também. O que eu quero dizer é, por mais que você seja o que trabalhou das 8 da manhã às 10 da noite, nunca esquecer que isso tem alguém superior a você. Exatamente. Que te proporciona você ter condições de ter trabalhado. Então, eu gosto sempre de lembrar quando Paulo vai falar que ele foi o que mais trabalhou de todos os apóstolos, e ele diz, não eu, mas Deus comigo. Pô. Então, o mérito todo é dele. Sim. Se a gente tem condições, se eu estou aqui falando de psicologia, enfim, graças a Deus. Graças a Deus. Sim. Por mim próprio, sem chance. Cara, vamos voltar outras vezes? Tô à disposição, conta comigo. Papo bom, papo gostoso, galera. Alguma pergunta aí do... Caramba, tem uma galera aqui hoje, hein? Dani, antes de... Ó, 2 minutinhos aí. É o seguinte, antes de a gente ainda ter mais uns 15 minutos aqui que dá pra rolar, antes de ir pro final, eu queria alertar a galera aí que a gente vai começar um quadro novo aqui no ShimbaCast, dessa nova temporada, que é o quê? Quem tiver aqui no dia assistindo, quem tiver de fora, vai ter direito a fazer uma pergunta ou uma curiosidade, um assunto que queira se aprofundar mais com quem tá de convidado, no caso hoje o Rivaldo. Então hoje tá cheio, a gente tem a mulher do Rivaldo, a gente tem a Mariana, a mulher do Daniel, o Eric, o Guilherme, a Vitória. Então quem quiser fazer uma pergunta e se aprofundar em algum assunto aqui, agora ó, acho que eu posso começar por mim, né? Já razão aí pra falar que não. Você gostou desse gatilho agora? Parabéns, voz do além. Tá, tá esperando desde o começo para falar desse assunto. Eu queria entrar numa questão com você. Eu acho que, na verdade, eu queria uma visão da psicologia, um pouco de como a psicologia vê isso. E como você agora nesse momento é o mais próximo, tá representando a psicologia aqui, né? Eu acho que a sua opinião pode ser muito válida. Eu queria entrar na questão de remédios com você. Da sua visão sobre remédios, ansiolíticos, remédio para dormir e etc. Eu sei que cada caso é um caso e tem muitos casos diferentes, e alguns casos que a gente precisa realmente ter essa introdução dos remédios para um tratamento mais pesado e tal. Mas eu queria saber o que você pensa na questão de até onde dá para tratar só com a psicoterapia ou procurar outros meios, e aonde que é o ponto que eu vejo que tenham que ir pros remédios. Porque a gente sabe que o remédio muitas vezes ele tem muitos efeitos além, né, do que é pra ter. E não são curativos, ele remedia, né? As sensações e os sentimentos. E atrelado a isso eu queria perguntar qual que é a sua visão sobre tratamentos alternativos
Sua visão sobre até onde a psicologia pode ir e até onde que ela não vai ali, sobre tratamentos que não estão ali no nosso padrão, que muitas vezes já se mostraram ser muito eficientes também. Então, eu queria ver o que você acha sobre até onde a gente pode ir, até onde, antes dos remédios, né? Qual que é o extremo que a gente chega para começar a introduzir o remédio, e a sua visão sobre tratamentos psicológicos alternativos. Qual que é a sua visão real? Você acha que dá certo? Você acha que tem provas que dá certo? Ou você acha que não, o tratamento ali é a terapia e se precisar o remédio e tal? Tá, legal. Obrigado pela pergunta. De nada. Sobre os remédios, acho que tem... voltando à questão dos extremos, acho que tem duas coisas que são importantes da gente pensar. Um dos extremos não se utiliza o remédio psiquiátrico para nada, porque isso vai deixar você dependente, você não precisa, você é mais que isso, não sei o quê. Então é totalmente contra o uso do medicamento, em nenhuma circunstância se deve usar. E o outro extremo vamos lá, remédio para tudo, tudo, tudo. Eu penso que o ponto que se deve avaliar acho que é importante pensar que o remédio ele vai atuar nos sintomas. Ele vai, o efeito dele vai ser para amenizar ali os sintomas que está causando sofrimento para a pessoa. O remédio ele não vai, por exemplo, tratar significados de coisas que você já passou na vida. Isso vai ser num processo de psicoterapia. Eu acho que o remédio ele deve entrar quando aqueles sintomas do paciente estão sendo tão extremos que o paciente está em risco, inclusive. Que o paciente, ele, por exemplo, está num processo de depressão tão intenso que ele está de fato, não está conseguindo funcionar de nenhum modo e que ele pode, inclusive, cometer um suicídio. Então, penso que nesse momento, atrelado à psicoterapia, é importante uma avaliação psiquiátrica para, se o psiquiatra avaliar que realmente precisa, o psiquiatra entrar com o medicamento, porque o medicamento vai atuar nos neurotransmissores para amenizar um pouco aquele sintoma de tristeza e de vazio intenso que a pessoa não está conseguindo nem levantar da cama, para que ela possa, inclusive, levantar da cama para ir na psicoterapia. Então, o remédio ele vai ajudar nesses casos mais extremos que a pessoa está em risco, inclusive, e está sendo muito prejudicada por conta dos sintomas dela. Então, nesses casos é indispensável o tratamento concomitante, medicamento e psicoterapia. E sobre outros tratamentos alternativos, eu penso que se não... Acho que tudo que contribui para que a pessoa possa estar mais inteira deve ser usufruído, desde que não prejudique, que não cause dano. A gente costuma muito orientar os pacientes, por exemplo, não é só aqui a psicoterapia, é importante, por exemplo, coisas mais comuns, que você faça atividade física, é importante que você possa se alimentar bem, é importante que você cuide das coisas básicas. Então, acho que não é só aqui na psicoterapia, tem diversas outras coisas que contribuem, né? E dependendo de qual seja o tratamento alternativo, às vezes é importante aquilo que foi instigado ali, não sei exatamente qual é o tratamento alternativo que vocês falam, mas coisas que foram instigadas em alguma prática alternativa, que aquilo seja trabalhado na psicoterapia. O que aquilo despertou em você, em que pontos que aquilo atingiu de você e assim por diante. Não sei se consegui responder aí. Conseguiu sim. Muito obrigado. De nada. Alguém aí tem mais alguma pergunta, uma dúvida, alguma coisa que queira falar? Agora é a hora, hein? Não? É isso? Então, voltamos pro Chimboca. Rápido, tá acabando a bateria, hein? Irmão, muito agradecido. Eu acho que é muito esclarecedor trocar ideia com quem tem uma cabeça além do profissional, mas que não vem com
polarizado, ou viés, ou, sabe, defendendo bandeira, essa coisa toda. Eu acho que a gente tem que olhar mais pro neutro. Sim. Não que o centrão seja a saída, não que o centrão seja a saída, mas a gente precisa cuidar com mais amor. Sim. Das pessoas e tudo mais. Eu sei que... E eu sou um cara muito midiático. Bateu, levou, sabe? Eu não tenho... Mas ainda bem que eu não tenho problema em pedir perdão. A gente já toma umas aí, né? Eric, Hudson e tal, mas a gente se resolve depois e a gente vai que vai. Porque o negócio é estar junto, né? Então eu queria te agradecer por hoje, te agradecer por esse momento aqui. E, as portas estão abertas para você. Use o nosso canal como porta aí para chegar em pessoas e tudo mais. Muito agradecido mesmo. Obrigado pela sua esposa também ter vindo. Muito legal. Tamo junto e usa a gente aí. Beleza? Eu Muito que sucesso agradeço. aí na sua profissão e... Fala o seu Instagram aí para as pessoas acharem você. Boa. Onde é que a gente te acha? @RivaldoLimaPsico, o Instagram. Tô sempre, dentro do possível, postando alguma coisa lá Boa. do meu trabalho, de reflexões que eu vou fazendo. E eu que agradeço pelo convite, foi um prazer e estou à disposição. Muito bom, muito obrigado, viu? Obrigado a você. Acabou? Acabou, tiozão. Finaliza aí. Já era. Posso dar um tchau. Pelo amor de Deus. Meu diretor aqui me apertou e vou terminar. Galera do Chimbocano, obrigado mais uma vez. Vocês são incríveis. Agora eu vou falar um negócio, nós dois, papo reto aqui, ó. Mano, você gosta do Chimboca. Você acompanha o Chimboca. Me ajuda aí. Eu vou colocar no link aqui, nosso Instagram, o canal do YouTube, para você se inscrever. E você que é meu parceiro, que tem meu WhatsApp, sem vergonha. No mínimo 10 pessoas, nos ajude. Alavanque aqui o canal do Chimbocando, pedindo inscrição, likes aí pra galera. Comente, divulgue, compartilhem essas nossas resenhas, porque a gente quer ir muito mais longe. Para ir mais longe, o Instagram, o YouTube precisa entender que tem relevância aqui nessa ideia. Então, nos ajude aí, nos incentive e vai vir novidade por aí. Vamos gravar pelo menos 2 vezes por semana aí para ir mais conteúdo para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus, tamo junto aí. Valeu! Aí.